Olá, tudo bem? Júlio Rocha, especialista em consórcio do canal Central do Consórcio Online. Hoje eu estou aqui com as digitais, tá? Para poder falar sobre consórcio. Estou aqui com a Mirella. Oi gente, tudo bom? Sou Mirella Freitas, digital influencer e empresária, e estou aqui para fazer as perguntas para o Júlio que vocês, nossos seguidores, sempre mandam pra gente, e a gente não sabe explicar tanto assim quanto o profissional aqui, que é o Júlio Rocha. Estou aqui também com a minha amiga Clara Ivna, também sou empresária digital influencer e vim aqui justamente para tirar todas as dúvidas dos meus seguidores que são loucos para fazer consórcio. E é uma super dica também, né, para você fazer um consórcio, para você que tem sonho em realizar esse sonho de fazer uma cirurgia, de ter um carro, de ter casa. Então bora lá, porque ele é o rei, né, que vai tirar todas as nossas dúvidas, é o rei dos consórcios e ele vai aqui junto com a gente tirar todas as dúvidas de você. e aí. E eu vou começar perguntando, Júlio, eu tenho um nome sujo, eu posso fazer o consórcio? Algumas administradoras, Mirella, de consórcio, tá? Deixa que você faça o consórcio, tá? Isso não dá garantia que depois da contemplação você consiga tirar o crédito. Se você conseguir fazer o consórcio mesmo com o nome negativado, o que você pode fazer? Durante o período que você está pagando o consórcio, limpar o seu nome para que você não tenha dificuldade na liberação do seu crédito depois da contemplação. Muito bacana. Tá? Tirou a dúvida já da minha seguidora, que ela fez essa pergunta. Gente, agora vamos para mais uma pergunta, eu vou passar para Clara. Clara, o que você quer saber? Consórcio, Júlio, é um investimento? Investimento, Clara, é quando você está investindo. Quando você entra no consórcio, né, você é um investidor daquele grupo de consórcio, tá? Só que o consórcio ele tem taxa de administração, tá? Então como ele tem taxa de administração, você acaba não sendo um investimento financeiro como taxa Selic, esses investimentos hoje que é divulgado na mídia, tá? Mas ele pode ser um investimento se você tiver estratégias, tá, que favoreçam você, tá? Tanto para imóvel, tanto para carro. O que você pode comprar com consórcio, sim, pode se tornar investimento, mas não o consórcio em si. O que você compra com consórcio pode se tornar um investimento. Muito bom. E de qualquer forma também, é uma forma da gente ter alguma coisa, né? Que a gente vai ter um valorzinho para pagar todo mês, né? E é mais fácil você adquirir um carro, uma casa, é mais fácil, né? O consórcio, ele é uma prática para as pessoas que têm uma dificuldade de juntar aquele dinheiro. Verdade. É uma prática que acaba forçando você juntar esse dinheiro, né? E importante que, imagina, você está juntando esse dinheiro no administrador de consórcio, no grupo de consórcio, e todo mês você participa do sorteio para já conseguir pegar o valor total. E que se você estiver colocando esse dinheiro numa poupança, só no final, quando você tiver todo o dinheiro, que você vai poder comprar aquele bem. Verdade. Né? E no consórcio não. No consórcio você consegue antecipar a compra do bem. Muito bom. Tá bom? Mirella vai fazer mais uma pergunta. Júlio, e muitos, quando vão procurar fazer um consórcio, quer logo saber quando vai ser contemplado. A pergunta que eu quero lhe fazer, consórcio demora? O consórcio ele tem seus parâmetros. Tem grupos de consórcio, tanto de carro, tanto de imóvel, né? De 60 até 200 meses, tá? O tempo para ser contemplado é a programação em relação ao cliente, em relação ao consórcio. O que seria isso? O consórcio ele contempla de duas maneiras: sorteio e lance. Se sua única opção para ser contemplado é o sorteio, tá? Nenhum consultor de consórcio, né, tem como te dar uma previsão de contemplação, tá? Agora, se você tem uma condição de dar um lance, esse lance ele varia em várias maneiras. Pode ser lance fixo, pode ser lance embutido, que é muito falado, tá? Ou pode ser lance livre. Aí sim você consegue trabalhar, tá, na programação da sua contemplação mais rápido, tá? O que é importante quando o cliente faz um consórcio, tá? O importante é o que? Ele entender qual que é a necessidade dele, tá? E o que ele precisa, qual o tempo que ele precisa do bem, tá? Sentado junto com o consultor de consórcio, né, vai analisar
se tem a condição de contemplação mais rápida ou se ele vai sempre participar do sorteio. Quando você participa do sorteio, ele pode ser contemplado no primeiro mês ou também pode acontecer de ser contemplado lá no último mês daquele grupo de consórcio que ele contratou. Aí eu te pergunto, existe a possibilidade da pessoa dar um lance? E qual é o valor do lance? A questão do valor do lance, claro, imagina que cada grupo de consórcio, né, tem uma porcentagem. Né? Hoje, a gente tem grupo de consórcio que tem lance de 10%. Como também tem grupo de consórcio que para você ser contemplado no lance livre, você tem que dar 70%. Né? O que é mais importante quando o cliente quer fazer um consórcio? Ele ter um especialista de consórcio, tá? Para que esse especialista consiga, tem essa possibilidade, tá? Tem essa possibilidade de um especialista de consórcio verificar naquele grupo as últimas 5 assembleias, tá? Para saber qual que é a média de lance de um grupo que o cliente está entrando. Isso o quê? Isso facilita na contemplação. Não que prometa a contemplação, mas isso facilita para que o cliente ele entre num grupo de consórcio aonde ele sabe mais ou menos os parâmetros que ele precisa para ser contemplado mais rápido dentro do grupo de consórcio, tá bom? Júlio, qual é a média de contemplação no consórcio, no grupo? Cada grupo tem suas características, tá? Grupo de consórcio ele é formado de 200 pessoas, de 100 pessoas, de 900, de 10 mil, de 1000. Então, cada grupo tem a sua característica de quantidade de pessoas a ser contemplado, tá? Isso varia de quê? Varia da arrecadação do fundo comum do consórcio, tá? O que é o fundo comum para vocês poderem entender essa questão do fundo comum? Aí vai chegar exatamente na quantidade de pessoas que você vai conseguir contemplar dentro daquele grupo. Imagina que o grupo tem 900 pessoas no grupo. Essas 900 pessoas pagam a prestação todo mês, tá? Pagando a prestação vai arrecadar a quantidade de dinheiro ali. Esse dinheiro ele vai ser distribuído na contemplação. Então o grupo de consórcio ele pega todo aquele fundo comum e contempla aquelas cartas de crédito, tá? Então a matemática é fácil, tá? Se a prestação, uma carta de crédito de 50 mil naquele grupo de 500 pessoas, né? E tem carta de crédito de 50 mil. A prestação é de 500 reais, né? Aí você pega 500 pessoas vezes 500 reais, quanto que dá? Dá tanto. Tá, aí você divide pela carta de 50, você vai encontrar quantas pessoas é contemplado naquele grupo. Então essa é a matemática que deve fazer, tá bom? Mas assim, a quantidade de contemplação, ela não está estimulada no contrato, isso é muito importante, tá? A única coisa que está estimulada no contrato, quando você fecha o consórcio, que é obrigatório o Banco Central, é a contemplação pelo sorteio. Uma cota, todo mês, precisa ser contemplada pelo sorteio. Isso sim é estimulado no contrato de consórcio. E de repente, assim, faça um consórcio, tem como você dar um jeitinho para ser contemplada? Esse jeitinho é o jeitinho brasileiro, né, Clara? Tem que ter, né? Tem que ter o jeitinho brasileiro. E hoje se vende muito consórcio, essa é uma das maiores preocupações, né, da central do consórcio online, tá? Por quê? Porque existe muito jeitinho hoje anunciado quando se fala de consórcio, né? Existem as cartas contempladas e o que acontece é o seguinte, tá? Nenhum consultor, né, nenhum representante de consórcio ou administrador tem como dar jeitinho, tá? Por quê? Porque o consórcio só existe de 2 maneiras para ser contemplado, é sorteio ou lance. Se você não tem um lance, você fica ciente que você vai ser contemplado pelo sorteio. Vai ter que esperar, né? Ser sorteado. Exatamente. Se você tem o lance, aí você vai ser contemplado pelo lance. Existem alguns grupos de consórcio, tá? Que existem alguns lances fixos que também facilita a contemplação, tá bom? Júlia, geralmente, assim, quantas pessoas em média tem num grupo? Os grupos, eu até falei anterior, os grupos são formados, tá, a partir de 100 pessoas, tá? 200, mas tem grupos de até de 10 mil pessoas, tá? Isso acaba demorando um pouco mais o procedimento de ser contemplado.
contemplado. Exatamente, exatamente. O que eu aconselho aos clientes quando quer fazer um consórcio, que procure sempre grupos, né? No máximo 900 pessoas, tá? No máximo 900 pessoas. Para quê? Para que facilita em relação à contemplação, tá bom? Eu acho que 900 pessoas é um parâmetro ideal para você fazer um consórcio, tá? É um parâmetro ideal. Se você entra num grupo que tem poucas pessoas também, por exemplo, 100, 200 pessoas, isso não quer dizer que você vai facilitar na sua contemplação. Por quê? Se tem poucas pessoas... Júlia, aproveitando a pergunta da Clarinha, né, sobre a devolução do dinheiro para quem desiste e algo mais, eu quero perguntar para você, quanto tempo para me ser contemplado? O tempo, Mirella, para você ser contemplada no consórcio, né, eu não posso te dar essa garantia de tempo, tá? Agora, uma coisa eu posso dizer para você. Quando você entra no consórcio, você vai ser contemplado. Isso é fato, né? Isso é fato, tá? Até o final do grupo, você vai ser contemplado, tá? Mesmo que sua única possibilidade seja o sorteio, você vai ser contemplada, tá? Eu só não posso te dar a previsão de tempo, tá bom? Como você pode ser contemplada no primeiro mês, mas também pode ser contemplada no último mês em relação ao consórcio. É porque quando a gente entra no consórcio, a gente entra com aquela ansiedade, né? Ai meu Deus, quando que eu vou ser contemplada? Então a gente fica com essa ansiedade e isso acaba atrapalhando um pouco, ou é natural? É natural porque a gente está num país imediatista, né? A gente quer tudo pra ontem. Pra ontem, né? né? Mal brasileiro. A minha, assim, o que eu trabalho muito com os clientes é o quê? É fazer uma programação, tá? O que é fundamental para ser contemplado no consórcio? Eu recebo muitas perguntas em relação a isso, de cliente falando, eu já pago o consórcio há 1 ano, há 2 anos e não fui contemplado ainda. Existem algumas coisas, tá, em relação a isso que é fundamental, tá? Já chegou cliente para mim que pagando consórcio há 2 anos e não foi contemplado, e eu constatei perante o extrato dele que durante 2 anos ele não pagou o consórcio em dia. Isso aí também conta muito, né? Tá? Tem que ficar pagando em dias, que é para poder ter a sorte de ser contemplado. Porque se você não paga o consórcio em dia, Clara, o que acontece? Você não participa da Assembleia. Verdade. Tá? E por incrível que tem pareça... uma data, né, da Assembleia? E tem uma data da Assembleia. E por incrível que pareça, o que acontece? Tá? Isso é dados verídicos, tá? Você que está vendo o vídeo agora. Eu acredito que 50% das pessoas que fazem consórcio não paga os boletos em dias. Isso quer dizer, não participa da Assembleia. Verdade. Então, muitas das vezes, a pessoa não é contemplada, essa acaba aí... pondo culpa no consórcio. Mas não é, a culpa é de quem não pagou em dias e não tem como ir para a Assembleia, é isso, né? Exatamente. Quando fecha um consórcio com a Central Empreendimento, a gente tem um cuidado muito grande de quê? De antes das assembleias, na data de boleto, a secretária entrar em contato com todos os clientes, alertando o vencimento do boleto. Por quê? Porque pagar o boleto em dia é fundamental para ser contemplado mais rápido, né? Imagina um grupo aí de 500 pessoas, 250 não participam da Assembleia, tá? Por que não participa? Porque não pagou a prestação e prejudica os outros do grupo? Acaba não prejudicando, porque eles não pagam em dia, mas eles pagam. Se eles pagam, eles contribuem para o grupo, mas ele se prejudica. Ele se prejudica sozinho, né? Isso. O outro lá pode ser contemplado, né? Exatamente. Tá pagando em dias, né? Exatamente. Ele só prejudica o grupo de consórcio quando ele está inadimplente, tá, com o consórcio, quando ele deixa de pagar, quando ele cancela a cota. Aí sim ele prejudica o grupo de consórcio. Mas quando ele deixa de pagar na data, ele não prejudica o grupo de consórcio. Ele prejudica ele mesmo, que ele não participa da Assembleia. E aí, nesse caso, ele vai ser contemplado por último, né? No último dia de pagar o boleto, acho que no último mês, né? Na última prestação. Na última prestação, ele pagou aí. O boleto do consórcio. Porque você imagina, se ele fica todo o período do consórcio e nunca pagou o consórcio em dia, ele vai ser o último a ser contemplado. O que eu sempre aconselho, tá? Aconselho quando a pessoa vai fechar um consórcio. Sempre perguntar para o consultor qual que é a data melhor do boleto, porque aí ele não vai ter problema, já facilita, né? De pagamento na data, porque isso é
fundamental para você ser contemplado no consórcio mais rápido. Tá bom? Ou seja, gente, pagamento em dia para ser contemplado rapidinho, tá? Júlio Rocha, se eu fizer um consórcio e no meio do caminho eu desistir dele, existe a possibilidade de vocês devolverem meu dinheiro? E também, se eu quiser transferir para outra pessoa, existe também essa possibilidade? Sim, vamos lá pela primeira pergunta que você me perguntou, claro. Quando você faz o consórcio ele é formado por, além da sua parcela que você paga, ele é formado também para outras situações. O que são? Taxa administrativa, fundo de reserva, seguro e algumas administradoras também têm a taxa de adesão, tá? O que é importante, tá? Você consultar esse grupo que você contratou de consórcio, se ele tem todos esses parâmetros que eu passei aqui. E aí quando você deixa de pagar, o que volta para você é um fundo comum. Esse volta para você, mas você perde a taxa administrativa e o seguro e a taxa de adesão, claro, se acaso tiver naquele grupo, tá? Certo. Em relação à transferência da cota, existem dois tipos de transferência de cota de consórcio, tá? Primeiro é transferir uma cota de consórcio quando ela está contemplada. Depois é transferir depois da contemplação. Quando você faz a transferência de um consórcio que não está contemplado, a administradora ela não vai ter avaliação basicamente nenhuma em relação ao crédito daquela pessoa que está pegando aquela cota que você está transferindo. Mas quando a cota está contemplada, né, quando você está fazendo a transferência de uma cota que já está contemplada, ela vai usar o mesmo critério de análise de crédito para ver se você consegue fazer a transferência dessa cota. Entendi. Tá bom? Mas aí dá certo, né? Dá Se certo. tiver tudo com o nome direitinho, eu consigo transferir para outra pessoa, né? Sim, vai passar pela análise da administradora para conseguir fazer essa transferência, tá? Volto a dizer, se a cota estiver contemplada, tem esse análise. Se não estiver contemplada, não vai precisar dessa análise pela administradora, tá bom? E também algumas administradoras, ela cobra uma taxa de transferência, tá? Essa taxa de transferência varia de 1% do valor do crédito até 2%, tá? Consulte no contrato que você assinou qual que é o valor dessa taxa de transferência. 1%, imagina que seu crédito é 100 mil. Então, para você transferir essa carta de crédito para uma outra pessoa, vai ter que pagar 1% de transferência para que ela Mas possa... aí, digamos que seja contemplado, a pessoa continua lá com o meu nome, continua pagando, né? E aí, quando for contemplado, consegue passar para o nome dela. Tem que ter essa análise de todo jeito. Sim, quando você faz a transferência do consórcio, ele sai do seu nome e vai para outra pessoa. Tá? Aí se ele for contemplado, vai ser contemplado o nome dessa pessoa que você fez a transferência. Aí você já não consta mais no seu nome, o consórcio. Tá bom? Então, Júlio, consórcio tem sim mais vantagem, não é isso? Muito mais vantagens, Clara. Por quê? Se você for fazer uma comparação com financiamento, né, que hoje os brasileiros sempre optam em comprar através do financiamento, o financiamento dá 2 vezes mais, né, do que o consórcio, tá? O consórcio você consegue saber o valor que você está contratando e o valor que você vai pagar no final. A pessoa pode até fazer uma simulação, né, para ter uma noçãozinha assim de quanto vai ficar. Exatamente, a diferença. exatamente. Você já pode conseguir fazer essa simulação e ter o parâmetro de comparação entre o financiamento e o consórcio. Ok. Júlio, o que é um lance embutido? O lance embutido, ele foi criado no consórcio mais ou menos faz uns 6 anos mais ou menos. Antes não tinha esse lance embutido. O lance embutido, imagina que você tem uma carta de crédito de 50 mil. Você pode usar uma porcentagem, tá? Essa porcentagem pode chegar até 50% de lance da própria carta de crédito. Então você contrata 50 mil, você pode usar um valor de lance embutido, que pode chegar até 50%, para contemplar. Só que é muito importante, você que está vendo esse vídeo, que quando você usa o lance embutido, o valor que você usou de lance embutido vai diminuir no valor da sua carta de crédito contratada. Tá? Então você não vai pegar mais aquele valor que você contratou no seu contrato.
Tá bom? Ficou bem claro? Ficou sim. Pergunta de uma seguidora que fez para a Clarete. Ela é menor de idade e está perguntando se pode fazer um consórcio. Pode. Sendo menor de idade, pode fazer o consórcio, mas precisa do acompanhamento dos pais, tá? Junto com o contrato de consórcio, além do documento de menor, da pessoa que é de menor de idade, precisa também da documentação dos pais para validar esse contrato junto com o administrador de consórcio. Muito bom. E aí, sobre a carta de consórcio que tem do serviço, por exemplo, ela é contemplada, quer fazer uma cirurgia, aí quer dar um lance, aí como funciona essa parte? Quando a cliente faz o consórcio de serviço, né, que o consórcio de serviço ele abrange várias coisas, tá? Pode ser cirurgia plástica, pode ser uma viagem, né, pode ser uma reforma de uma casa. O que precisa? O que a administradora precisa? Ele precisa da nota fiscal daquele serviço que a pessoa vai exercer, tá? Depois que ele é contemplado, claro, ele é contemplado, ele fez o consórcio de serviço, ele é contemplado, para ele usufruir dessa carta de crédito, ele precisa dessa nota fiscal. Então ele tem que ir lá no serviço, por exemplo, vai fazer uma cirurgia, ele chega lá no médico e pede um laudo do médico, daquele serviço que ela vai fazer, tá? E manda para a administradora, para que a administradora possa pagar o médico aonde ela vai fazer essa cirurgia plástica. Já estou sonhando com esse momento. 7 a 30 mil. Júlio, eu tenho uma pergunta aqui de uma seguidora, como são o sonho de muitas mulheres, né? Que é a cirurgia plástica. E aqui no consórcio do Júlio, ele já tinha nos passado que isso é possível com o consórcio, não é mesmo, Júlio? Sim. E a pergunta dela é se é o mesmo procedimento para quem vai fazer um consórcio de imóvel, de moto, de carro, se é o mesmo procedimento para ela que tem o sonho de fazer a cirurgia e ela quer fazer. É a mesma coisa, é o mesmo procedimento? Não, o consórcio ele é formado por quatro grupos específicos, tá? Quais são eles, tá? Imóvel, carro, serviço e de moto. Que tá? O serviço é para cirurgia plástica. Isso. E algo particular que você queira fazer. Exatamente. O consórcio de serviço, tá? Ele é diferente do consórcio de imóvel. Por quê? O consórcio de serviço, ele não tem os lances fixos e nem os lances embutidos, tá? Então a única maneira de você conseguir ser contemplado no consórcio de serviço é usando o lance livre ou o sorteio. Então são as duas maneiras que você consegue contemplar dentro de um consórcio de serviço, tá? E as cartas de crédito de consórcio de serviço, ela é de 7 mil até 30 mil. Existem algumas administradoras que têm valores maiores, tá? Mas esse é o normal do mercado. Tá e bom? A questão do lance funciona da mesma maneira do serviço para imóvel? A questão do lance, se ela, na primeira parcela, ela quiser dar um lance no outro mês e ela for contemplada, funciona da mesma maneira? Ela pode até dar um lance, mas aí o lance é um lance livre, tá? Dentro do consórcio de imóvel, existem os lances embutidos, existem os lances físicos. Isso não quer dizer que ela vai ser contemplada, mesmo dando lance. Não, mas aí no consórcio de serviço, né, o consórcio de serviço para cirurgia plástica, ela tem que dar o lance livre, tá? E ela precisa pagar do próprio bolso. Não tem como ela diminuir no valor da carta de crédito. E qual é mais ou menos assim a base de valor, Júlio, para dar o lance? Em relação... Tá bem explicado para elas ficar bem... em relação, aí depende muito do grupo de consórcio que ela entra, tá? Existe os lances de 10%, tá? Como também lance de 70%. O que é importante? Antes de fechar o consórcio, né? Sentar com o especialista de consórcio para verificar o melhor lance possível que encaixa dentro do orçamento dela, para que ela possa ser contemplada o mais rápido possível dentro do consórcio. Então tudo isso ela pode estar fazendo, marcando um agendamento com você para tirar todas as dúvidas, para saber como que funciona tudo, né? Exatamente isso. Pra você, minha querida, colocar esse silicone, fazer essa lipo, entendeu? Marca aí. Eu sempre recomendo que o cliente, Clara e Mirella, antes de fechar o consórcio, venha até o escritório, tá? Para que ele possa conseguir tirar todas as dúvidas necessárias, né? Antes de fechar o contrato.
né? Aí ele tem um contratozinho para ele ler tudo antes, né? Tirar Exatamente, porque aí você sabe exatamente o que você fechou junto com o consultor de consórcio. Tá ótimo. Ok, Muito bom, perfeito. acho que deu para tirar todas as dúvidas, né? E aí a pessoa quer fazer uma cirurgia plástica no nariz, é R$7.000, tem que pagar um lance de 10%, dá o quê? Em média de R$1.700, né? Vamos ser bem objetivos para o seguidor entender melhor, né? Exatamente. Aí ele dá R$700 e aí acredito que dê certo sim ele ser contemplado? Sim, possa ser contemplado. Claro que ele precisa verificar o grupo que ele entrou. Entendi. Tá? Essa é uma das vantagens do consórcio. Em vez do cliente ficar juntando R$10.000 para poder fazer uma cirurgia, ele, com a prestação do consórcio, mais um lance de 10%, né? Depende do grupo que ele entrar, ele possa já realizar o sonho de fazer sua cirurgia plástica. Então, só a questão do grupo é que é a mesma maneira do grupo de imóvel, de entre outros, que também tem no consórcio. Então, a questão do lance depende muito também do grupo que a pessoa está. As regras do grupo de consórcio, todos os grupos de consórcio, tem uma regra pelo Banco Central. As regras são as mesmas, tá? Independente de qualquer consórcio. Independente de qualquer consórcio, as regras são as mesmas, tá? Que é do Banco Central que coloca essas regras. Agora, o que muda é as características de cada grupo, né? Porque muitas vezes os clientes, eles vêm até a central da consórcio online e falam, eu quero fazer o consórcio que a minha amiga fez. Sua amiga fez consórcio de quê? De carro. Tá, mas você vai fazer de quê? Não, eu quero fazer de imóvel. Tá, então é grupos diferentes. Tá? A característica do grupo de imóvel e a característica do grupo de carro são características diferentes em relação ao consórcio. Entendi. Tá bom? Tudo explicadinho pra vocês, né, gente? Então, sobre você que queira fazer uma lipo, você que queira fazer um silicone, você que queira comprar o seu carro, que queira comprar o seu imóvel, quer sair do aluguel, não sabe por onde começar, começa com o consórcio online aqui com o meu amigo Júlio Rocha. Muito obrigado. É uma ótima dica para vocês. E espero que todo mundo tenha visto o vídeo completo. Foi muito bom ter tirado essas dúvidas aqui com o Júlio Rocha, que é especialista em consórcio. Eu fico muito grato. Que, na minha opinião, que o consórcio realmente é muito mais vantajoso do que você entrar no financiamento. Eu tenho um exemplo dentro da minha casa. Eu até falei para minha mãe, faz um consórcio, que eu acredito que você vai ter mais vantagens por conta dos juros. Ela comprou um carro financiado e o carro valeu assim 2 vezes o valor dele. Tipo, um carro era R$40.000, ela vai pagar 70 mil, um exemplo. E aí eu achei um absurdo ela ter entrado nesse financiamento. Acho que acredito que ela está bem arrependida, porque o valor da parcela, além de ser muito alto, né, vai passar uns 5, 6 anos pagando esse carro, que podia estar no consórcio, né, e aí ela dava um lance e podia ser contemplada bem antes. O problema do brasileiro é que ele não gosta de esperar, e aí ele acaba pagando muito mais caro e mais anos do que fazendo consórcio, não é isso? Quando se trata do financiamento, Clara, eu vou passar um dado aqui que as pessoas acabam não prestando atenção. Quando você faz um financiamento, ou com entrada ou sem entrada, você fica 17 prestação pagando de juros, né? Então, se você faz um consórcio, você tem 17 meses para ser contemplado, tá? Para livrar desse juro, né? Então, quando você faz o financiamento, você já pega o seu carro? Sim, mas você fica 17 meses da sua vida pagando juro, mesmo dando entrada. É verdade, é como se você estivesse nem dando a entrada, né? Como se a entrada não valesse nada. Inclusive ela deu a entrada e o juro continuou sendo exorbitante. Exatamente. E as parcelas também. É fato, né, Júlio? Você acaba pagando muito mais. Muito mais. É melhor esperar, né? Quando se faz o consórcio, quando se faz o financiamento, você paga 2, né? Verdade. E no consórcio não. No consórcio você paga uma taxa administrativa fixa, né? Você sabe exatamente quanto que você vai pagar. Quando é consórcio de carro, você acaba pagando em torno de 14 até 19% a mais do valor do bem. Se é consórcio de imóvel, tá? Chega até 27%, tá? Mas o consórcio de imóvel, 27%, é em torno de 180 meses. Então, se você dividir, dá uma taxa de juros 0,12%. Tá? Então, a vantagem é muito grande quando se comparar as duas modalidades. Júlio, só para finalizar aqui, se eu quiser programar uma viagem
Muita da gente tem um sonho de ir pra Disney, não é mesmo, amiga? É, sim. Vamos supor que eu quero ir pra Disney daqui 1 ano, 2 anos. Se eu quiser programar essa viagem, eu também posso estar dando a entrada no consórcio. Explica só mais um pouquinho pra gente como que funciona a questão de uma viagem programada pelo consórcio. Quando você vai fazer uma viagem, normalmente você vai, né, numa agência de turismo e já começa a pagar a sua viagem, Não é isso? né? E antes de viajar você já tem que estar Já tá tudo pago. pago, né? É. No consórcio facilita essa viagem, por quê? Porque você pode começar a pagar a viagem e além da viagem, você também pode ter valores para você gastar lá na viagem, né? Então você consegue juntar tudo, além da viagem, hotel e tudo. Então você consegue ter o consórcio para você viajar antes, tá? Antes Do previsto. do previsto. Mas aí, se não for contemplado, eu tenho que esperar finalizar tudo, né? Se você não for contemplado, você tem que esperar a sua contemplação, tá? Aí volta naquela regra lá, o que eu preciso para ser contemplado? Pagar seu boleto em dia e usar os recursos do grupo para você ser contemplado mais rápido. Certo. Então, Júlio, se eu der entrada no meu A consórcio, Mirella entrou no consórcio, pagou 2, 3 prestações e cancelou o consórcio dela. Aquele grupo surgiu uma vaga, eu posso pegar a Clara e colocar na vaga da Mirella. Então eu consigo, né, colocar pessoas em grupos Que já estão em andamento. que já estão em andamento também, tá bom? Não há necessidade de você entrar sempre num grupo novo. Certo. Muito bom. Pensou em consórcio? Júlio Rocha, especialista. Obrigado, meninas, por ter vindo aqui no escritório. Espero ter esclarecido a maioria das dúvidas sobre consórcio. Se inscreva no canal Central do Consórcio Online e siga o Instagram da Clara, o Instagram da Mirella. Obrigado.